Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Que privilégio poder, nesta noite, repartir com vocês a preciosa Palavra de Deus. Então, convido você para abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 21. João, capítulo 21. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 19. João, capítulo 21, de 1 a 19. Está escrito: depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém.
Eu quero pedir permissão a vocês para só voltar nesse texto na conclusão da minha fala. Meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Pedro. Quem é este homem? Filho de João, irmão de André, que nasceu em Betsaida, que era empresário de pesca, agora residente em Cafarnaum, quartel-general do ministério de Cristo, casado, chamado por Jesus para ser discípulo e mais tarde apóstolo, e o líder deles, tanto antes da sua queda como depois da sua restauração. Quem é esse homem? Que ao orar pelos enfermos eles eram curados. Ao pregar a palavra os corações se derretiam. Quem é este homem? Este homem talvez seja o símbolo mais eloquente do ser humano, da sua força e fraqueza, dos seus avanços e recuos, das suas escaladas e quedas. Aquele homem capaz de ter uma fé tão robusta no Senhor a ponto de, por ordem dele, andar sobre as águas, para daqui a pouco ceder à incredulidade e naufragar nas ondas revoltas do mar. Capaz de fazer uma declaração de fé cirúrgica: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, para em seguida tentar afastá-lo do caminho da cruz e ser repreendido severamente por Jesus. Capaz de devotar a Cristo irrestrita fidelidade, a ponto de dizer: por ti darei minha vida, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte, para em seguida negá-lo covardemente 3 vezes. Quem é este homem? Este homem está aqui nesta noite. Não apenas entre nós. Esse homem mora debaixo da nossa pele. O sangue deste homem corre em nossas veias. O coração deste homem bate em nosso peito. Nós temos o DNA de Pedro. Nós somos Pedro. Portanto, o que Jesus fez na vida dele, pode fazer na sua, na minha, na nossa vida, nesta noite. Talvez o primeiro episódio registrado na Escritura sobre a relação de Pedro com Jesus está em Lucas capítulo 5. Diz a Bíblia que Jesus ensinava uma grande multidão à beira-mar. A multidão o apertava. Diz a Bíblia que os pescadores, depois de uma noite inglória de pescaria frustrada, já lavavam suas redes. E Jesus olha e vê 2 barcos ancorados. Um deles era o barco de Pedro. E Jesus propositadamente entrou no barco de Pedro e disse: afasta o barco, Pedro. E Jesus faz daquele barco o seu púlpito, da água o veículo da sua voz, e dali ele ensina a grande multidão. Depois Jesus disse a Pedro assim: faze-te ao largo, vá para o fundo, e lançai as vossas redes para pescar. Eu acho que Pedro deva ter dito mais ou menos o seguinte para Jesus, e não obstante o registro ser tão lacônico: mestre, desse negócio aqui entendo eu. Eu sou um pescador profissional. Eu nasci, cresci e trabalhei a vida toda nesse lago. O senhor sabe que é de noite que se pesca. Já trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. O mar não está para peixe hoje. Mas de repente acende-lhe um lampejo de fé na alma, e ele diz assim: mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lança as redes, um cardume começa a pular nas redes, as redes começam a se romper, aquele barco não consegue conter todo o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir,
E quando Pedro percebe que não está apenas diante de um dia de sorte, mas de um milagre extraordinário, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, vai na direção de Jesus, se prostra aos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, vai embora de mim, eu não mereço estar na tua presença, eu sou um pecador. E Jesus olha para ele e diz: não temas, porque a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. Naquele momento, Pedro foi pescado pela rede da graça de Deus. E passa a ser um seguidor de Jesus. Um discípulo de Jesus. Mais tarde, um apóstolo de Jesus. E ele anda com Jesus. E ele escuta os ensinamentos de Jesus. E ele vê os milagres de Jesus. Os coxos andam. Os cegos veem. Os mudos falam. Os surdos ouvem. Os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam. Diz a Bíblia que agora Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá na divisa com o Líbano, lá em Cesareia Filipe, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, em território praticamente gentílico. E Jesus faz uma espécie de enquete com seus discípulos assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? E eles responderam: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, Senhor, o povo não sabe nada a teu respeito. Confuso, completamente confuso. Talvez hoje ainda seja assim. Mas Jesus se volta para eles e pergunta assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era falante, e Pedro, que não suportava que ninguém falasse na frente dele, responde pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem muito inteligente, você tem um discernimento apurado, você tem uma fé clara. Mas não foi o que Jesus disse. Jesus disse assim: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, ô Pedro, não pense em você que você sabe quem eu sou, porque você é alguém tão iluminado, tão inteligente. Você só sabe quem eu sou, Pedro, porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não me tivesse revelado para você, como povo, você também não saberia quem eu sou, Pedro. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois está aqui em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. Quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 interpretações na história da igreja. Primeira, Pedro é a pedra. Essa é a primeira interpretação. Há uma frase em latim muito conhecida no universo evangélico: ubi Petros, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. Talvez hoje mais de 1 bilhão de pessoas acreditam nessa interpretação. A segunda interpretação é que a pedra é a declaração de fé que Pedro fez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a terceira interpretação, penso eu, subscrita, se não por todos nós, pela maioria de nós nesta noite, é que o próprio Cristo é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. E o texto nos leva a essa conclusão, se não vejamos. A palavra Pedro é um derivado da palavra pedra, e não a palavra pedra um derivado da palavra Pedro. Há uma espécie de trocadilho aqui na língua grega. A palavra Pedro é Petros, fragmento de pedra.
um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso. A palavra pedra é Petra, e Petra é um maciço rochoso, é uma rocha maciça, inabalável. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta Petra, sobre esta rocha inabalável que sou eu edificarei a minha igreja. Ainda fica claro o pronome demonstrativo. Por exemplo, todos vocês sabem que há uma diferença entre o pronome esta e essa. Eu estou com a minha Bíblia na mão, então eu digo esta Bíblia. Mas se eu coloco a minha Bíblia no púlpito e me afasto do púlpito, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa Petra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que eu disse. Eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta Petra eu edificarei a minha igreja. Então Jesus está nos ensinando 4 coisas aqui. Primeiro, ele, Jesus, é o fundamento da igreja. Paulo diz que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi imposto, o qual é Cristo Jesus. Ele, Jesus, é a pedra fundamental da igreja. A igreja não está construída sobre um homem, está construída sobre o próprio Filho de Deus. Segundo, Jesus é o dono da igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa. A igreja tem dono. E o dono da igreja comprou-a com seu próprio sangue. O único dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Terceiro, ele é também o edificador da igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu, nem nós. É o próprio Senhor Jesus. Paulo entendeu isso quando escreveu: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Nós poderíamos reunir todo o nosso esforço, todo o nosso conhecimento, toda a nossa metodologia, e nós não produziríamos sequer uma pessoa convertida. Quem dá arrependimento é Deus. Quem dá a fé salvadora é Deus. Quem chama eficazmente é Deus. Quem transforma o coração é Deus. Quem faz a obra de A a Z é Deus. É Ele quem está edificando. É Ele quem acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. É Ele quem está edificando a sua igreja, agregando a ela todos aqueles por quem Ele morreu. Quarto lugar, Ele é o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem pobreza, não tem perseguição, não tem fornalha, não tem martírio, não tem nada, nem ninguém, nem neste século, nem no vindouro, que possa destruir a igreja do Deus vivo, porque aquele que morreu por ela também a protege. Agora notem comigo que em Mateus 16, depois que Jesus explica para os discípulos quem é Ele, agora ele passa para uma nova fase do seu ensino. Pela primeira vez, ele revela para eles que era necessário que ele subisse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos das autoridades e fosse morto, para ressuscitar o terceiro dia. Quando Pedro escuta isso, o mesmo Pedro que acabara de falar que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, diz a Bíblia, que chama Jesus à parte. Diz: Jesus, vem cá um pouquinho, vem cá um pouquinho. E diz que Pedro passou a reprovar a Jesus, dizendo: tem compaixão de ti mesmo. Isso nunca pode te acontecer. Larga a mão desses pensamentos soturnos, larga a mão desses pensamentos doentios, larga a mão desse pensamento de morte. E diz a Bíblia que Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás.
És para mim causa de tropeço. Não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Notem comigo, se a igreja fosse edificada sobre Pedro, ela estaria edificada sobre areia movediça. Bendito seja Deus, porque a igreja está edificada sobre a rocha que não se abala. Agora vamos entender o que Jesus não disse. Jesus não disse que Pedro é Satanás, ele não está dizendo isso. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado, que Pedro está possesso. Também não está dizendo isso. Terceiro, Jesus não está mandando Pedro arredar. Ele não está falando isso também. Quarto, Jesus está mandando Satanás arredar. Como assim? Lá em Mateus 4, Satanás tentou Jesus no deserto. E Lucas 4, fazendo o mesmo relato, diz que Satanás, depois de derrotado por Jesus, deixou até momento oportuno. Ele está de volta. Instrumentalizando Pedro. Para tentar afastar Jesus do projeto eterno de Deus. Dar a sua vida em resgate da sua igreja. Esse Satanás, Jesus diz, arreda. Porque se nós não entendermos assim, a gente diz, arreda Pedro. Aí o Satanás fica. Não, quem tem que arredar é Satanás. Pedro fica. Pedro é discípulo. Pedro é apóstolo. Pedro é importante. Em Pedro, Jesus vai continuar investindo. Apesar das nossas quedas, dos nossos deslizes, dos nossos fracassos, Jesus não desiste de nós. 6 dias depois desse episódio, diz a Bíblia que Jesus subiu a um alto monte com o propósito de orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. A tradição diz que esse monte alto é o Monte Tabor. Outros pensam que é o Monte Hermon. Para nós não importa, porque nós não fazemos peregrinação para lugares sagrados. Nós entendemos que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas Jesus sobe esse alto monte para orar e Pedro, Tiago e João não oram, eles dormem. Porque o que dá prazer em Jesus dá cansaço neles. O que é o deleite de Jesus é tédio para eles. Apesar disso, no topo dessa montanha, 4 milagres extraordinários estão acontecendo. Primeiro milagre, Jesus é transfigurado na presença deles. O rosto de Jesus brilha como o sol, as vestes de Jesus como a luz. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória, conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envolve. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Agora preste atenção. Diante desses 4 milagres, Pedro, ao perceber esta cena, disse assim para Jesus, mestre, bom estarmos aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas. Ele pensava que ele estava no controle da situação. Uma tenda será tua, outra tenda será de Moisés, a outra tenda será de Elias. Mas a Bíblia diz que ele nem sabia o que estava falando. E por que não sabia o que estava falando? Ele estava falando uma bobagem. Que bobagem? Ele estava vendo milagres, mas ele estava desprovido de entendimento. Às vezes há uma ideia popular na igreja evangélica brasileira, que se nós conseguíssemos ver mais milagres, nós creríamos mais. Isso não é verdade. Nessa montanha tem 3 gerações representadas, a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos. Leia sua Bíblia e você verá que são as 3 gerações que mais viram milagres na história e foram as 3 gerações mais incrédulas da história. A fé não vem pelo milagre, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pedro está vendo milagres,
Mas Pedro não discerne. Primeiro, ele não discerne a centralidade da pessoa de Jesus. Quando Pedro disse assim, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias, ele estava comparando e equiparando Jesus ao representante da lei, Moisés, e ao representante dos profetas, Elias. Ora, mas Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o próprio Deus entre os homens, ele é único, ele é incomparável. Segundo lugar, Pedro está vendo milagres, mas ele não discerne a centralidade da missão de Jesus. Eu pergunto a vocês, qual foi a pauta daquela reunião entre Moisés e Elias com Jesus? Sobre que assunto conversaram? Está escrito em Lucas 9:31, que eles conversaram sobre a partida de Jesus para Jerusalém. A palavra partida aí no grego é a palavra êxodos, de onde vem a palavra portuguesa êxodo. O que foi o êxodo? A libertação de Israel da escravidão do Egito. Em outras palavras, o que Moisés e Elias estão conversando com Jesus é que a partida dele para Jerusalém, para a cruz, que lá na cruz seria o nosso êxodo. Lá na cruz Jesus romperia as nossas cadeias, quebraria as nossas algemas, abriria a porta do nosso cativeiro. Lá na cruz Jesus nos tornaria verdadeiramente livres. Quando Jesus desce dessa montanha, ele cura um menino endemoniado, devolve-o ao seu pai, e diz Lucas 9:43 assim, que diante desse milagre, todos se admiraram do quanto Deus fazia por intermédio dele. Todos quantos? Todos quem? A multidão e os discípulos, inclusive. Só que Jesus não vê nessa admiração algo positivo, não, ele vê um perigo. Que perigo? Aquele mesmo perigo de João 6, quando Jesus multiplicou pães e peixes, a multidão quis fazer de Jesus um rei político, um Messias político, um milagreiro, alguém para resolver apenas os problemas do aqui e do agora. Quando Jesus percebe que os discípulos estão mais uma vez embarcando nessa ideia, querendo que ele fosse apenas um Messias, operador de milagres, para resolver os problemas das pessoas imediatamente, os problemas temporais e terrenos, diz Lucas 9:44 que Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que ele está querendo dizer com isso? O que ele está querendo dizer é o seguinte: não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem vocês que eu desci do céu para apenas operar milagres. Não pensem vocês que o propósito da minha vinda ao mundo era apenas realizar os milagres que eu estou realizando aqui. O meu propósito maior em vir ao mundo é ir para a cruz, porque é lá na cruz que eu vou declarar vocês livres, é lá na cruz que eu vou abrir a porta do cativeiro de vocês, é lá na cruz que eu vou realizar para vocês eterna redenção, é lá na cruz que vocês terão o êxodo verdadeiro de vocês. Eu vou cumprir essa agenda, é para essa agenda que eu vim. Diz Lucas 9:45 que os discípulos não entenderam isso. Vendo milagres, mas não sabendo quem é Jesus. Vendo milagres, mas não sabendo o que Jesus veio fazer. Terceiro, estão vendo milagres, mas eles não discernem a centralidade da missão deles. Quando Pedro disse assim: bom estarmos aqui, então vamos fazer 3 tendas? Aliás, nós nem precisamos de tendas, basta para vocês, está bom demais. Sabe o que está querendo dizer? Ô mestre, esse monte aqui está maravilhoso. Aqui o ar está rarefeito, aqui está vendo milagres, aqui não tem gente sofrendo, aqui não tem gente doente, aqui não tem gente endemoniada, aqui a coisa está boa demais. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar por aqui mesmo. Para que descer? Meus irmãos, a gente vem para a igreja, vem para um culto, vem para um congresso, é para recarregar as baterias. Mas o lugar do nosso ministério é lá na rua, é lá no vale, é lá na escola, é lá no trabalho. Lá tem gente sofrendo, lá tem gente chorando, lá tem gente sangrando, lá tem gente oprimida, e é lá que nós vamos exercer o nosso ministério. Quarto lugar, eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a centralidade do culto. Quando eles veem essas coisas estupendas acontecendo, diz a Bíblia que eles ficaram aterrados de medo. Mateus chega a registrar que eles caíram de bruço de tanto medo.
E aqui eu quero dizer para você que tem dois extremos na questão do culto e da adoração a Deus. O primeiro extremo, irmãos, diria a vocês hoje, que é a falta de reverência. Você acha que tem falta de reverência hoje na igreja? E as pessoas às vezes entram no templo como se estivesse entrando no estádio de futebol, ou num supermercado, ou num shopping center. Recentemente, o Brasil, numa competição internacional, que o Brasil ganhou, me lembro que o técnico disse assim para os seus jogadores: não quero ninguém entrando em campo, a hora de cantar o hino nacional, mascando chicletes. Quero todos os jogadores cantando o hino com patriotismo. E a maneira como os jogadores brasileiros cantaram o hino, inflamaram as arquibancadas. E o Brasil ganhou aquele certame. Agora eu fico pensando que se para entrar num campo de futebol, para jogar uma partida de futebol, é preciso ter uma postura adequada, e para entrarmos na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, como deve ser a nossa postura? Mas o segundo extremo é o medo de Deus. É a fobia de Deus. E às vezes nós pais, numa hora até de descontrole emocional, diante das peraltices das crianças, para acalmar, às vezes o menino irrequieto diz: menino, fica quieto, senão Deus vai te castigar. Aí o menino cresce com medo de Deus. Amanhã vira um adolescente. O primeiro problema que ele tiver, sabe o que ele vai fazer? Correr de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muito embora Deus é santo, 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 Ele é um pai de amor. Que o filho mais arrebentado pela vida, sujo, enlambeado, ao voltar, ele corre, ele abraça, ele beija, ele festeja, ele celebra. Não importa como é que você está hoje, nesta noite, Deus está aqui para abraçar você, para beijar você, para restaurar você e para fazer uma festa pela sua volta. Diz a Bíblia que quando Jesus desce desse monte, ele já caminha para Jerusalém, porque era aquela agenda dele, ir para Jerusalém e morrer naquela cruz. Era a festa da Páscoa. Jerusalém tinha 5 vezes a população. A cidade estava abarrotada de gente. E Jesus entra no Monte das Oliveiras, montado no jumentinho. As multidões vão cantando à frente dele: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele desce o Monte das Oliveiras, atravessa a encosta do Vale do Cedron, começa a subir o Monte Moriá. Lá estão as muralhas cercando a cidade. E Jesus está entrando na cidade. Diz a Bíblia que a multidão canta e Jesus chora. Chora por quê? Chora porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação. Chora porque aquela era a cidade que matava os profetas e os enviados de Deus. Chora porque sabe que ele seria também crucificado naquela cidade, naquela semana. Quando ele entra, mais tarde ele diz para Pedro e João assim: vocês vão preparar para mim um lugar para eu comer a Páscoa com vocês. Aí Pedro e João preparam um cenáculo. Era quinta-feira. Tudo está pronto. A mesa posta, com cordeiro assado, com pão sem fermento, com ervas amargas, com um vinho. Ali do lado tem uma bacia com água, tem uma toalha, porque não se assentava à mesa sem lavar as mãos e os pés. Sabem por quê? Porque as mesas não são como as nossas, onde você enfia o pé debaixo da mesa e esconde os pés sujos. Era uma mesa baixa que os pés ficavam do lado, os pés empoeirados, porque aquela região é desértica. Jerusalém está praticamente dentro de um deserto. Era constrangedor. Só que esse era o papel dos escravos. Eles não tinham nenhum escravo para servi-los. Quem vai tomar a iniciativa? Quem vai assumir esse papel?
Eles não querem isso. Então eles se assentam à mesa sem lavar os pés. Sabe qual foi o papo que rolou entre eles? Quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós tem primazia? Quando Jesus percebe que ele, Jesus, estava mergulhado na sombra da cruz e os seus discípulos estavam discutindo sobre prestígio, sobre grandeza, ele se levanta da mesa e choca-os, não com discurso, mas com atitudes. Jesus foi lá, pegou a bacia, pegou a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Olha o constrangimento, olha a vergonha, olha a situação constrangedora. Aí de repente Jesus chega de frente a Pedro. Aí o Pedro arregalou os olhos e perguntou assim: tu me lavarás os pés a mim? Aí Jesus diz assim: o que eu faço agora tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Aí o Pedro radicalizou e disse assim: não, os meus pés nunca lavarás. Não, eu não vou permitir que tu te humilhes a esse ponto. Não, os meus pés tu não vais lavar. Isso é papel de escravo. Eu não vou permitir que tu, sendo nosso Senhor, lava os meus pés. Nunca me lavarás os pés. Aí Jesus olha para ele e diz: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí o Pedro, que era 880, diz: então o senhor é o seguinte, o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, o senhor me dá um banho então. Aí Jesus: não, Pedro, é você que não está entendendo agora. Todos vocês já estão limpos, exceto um, Judas Iscariotes. Só precisa lavar os pés. O que Jesus quis dizer com isso? Todos vocês, exceto Judas Iscariotes, já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo. E esse lavar acontece uma única vez na vida e nunca mais precisa se repetir. Mas aqueles que já foram regenerados precisam constantemente passar pelo lavar progressivo da santificação. Ali Jesus falou para eles do céu, da casa do Pai, da sua segunda vinda, do derramamento do Espírito Santo, falou da sua paz. Ali Jesus instituiu a Santa Ceia, ali Jesus desmascarou Judas, ali Jesus cantou um hino, e ali Jesus saiu para o Getsemane. Quando eles estão saindo para o Getsemane, Jesus disse para eles assim: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo. Como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus se encosta um pouquinho mais em Pedro e disse: Pedro, Satanás vos requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu acho que Pedro deu uma raspada na garganta. Disse: ah, Senhor, eu sei o que está acontecendo. Eu sei que a coisa não está boa. Eu sei que o clima está pesado. Eu sei que aí nos bastidores do poder eclesiástico há uma conspiração para te matar, para te prender à traição. Eu sei que a coisa vai pegar. E eu acho até que os meus colegas não vão aguentar, não. Vai ser muito pesado para eles. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor: a corda não rói do meu lado, não. O senhor tem uma batuta do teu lado. Então deixa eu jogar para o senhor: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Por ti darei minha vida. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Aí Jesus olhou para ele e disse: em verdade te digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Acho que o Pedrão se calou. Terminaram de descer o Monte Sião, atravessaram o Vale do Cedron, mergulharam nas fraldas do Monte das Oliveiras, onde havia uma prensa de azeite, um jardim, onde as uvas, onde as azeitonas eram esmagadas. E é curioso que Jesus ali é esmagado na mesma geografia onde as azeitonas eram esmagadas. Quando Jesus entra nesse jardim, ele deixa 8 discípulos para trás. Judas não está mais lá. Pega Pedro, Tiago e João e diz: vocês vêm comigo.
Nesse momento, Jesus abre o coração para eles e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Escritura que Jesus avançou sozinho para o interior do jardim. Ele sendo o Rei dos Reis, Ele sendo o Senhor dos Senhores, Ele sendo o Criador do Universo, Ele sendo a luz que ilumina todo homem, Ele sendo o único Deus vivo feito carne, prostra-se com o rosto no chão. E diz Hebreus 5,7 que Ele oferece forte clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte. E diz a Bíblia que ele ora e ele chora, e ele ora e ele chora, e ele ora e ele chora. E diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas se não, seja feita a tua vontade. A grande pergunta é: que cálice era esse? Será que era a certeza que ele seria abandonado pelos seus discípulos? Será que era a convicção de que ele seria preso, espancado, esbordoado e cuspido pelo sinédrio? Será que seria a convicção de que ele seria julgado e condenado à morte de cruz no pretório romano? Será que era a certeza que carregariam a cruz pesada pelas ruas estreitas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida? Será que era a certeza que ele seria esticado naquele leito vertical da morte, passando ali sede, cãibras e dores terríveis? E a resposta é 1000 vezes não. Que cálice era esse? Esse cálice era a santa ira de Deus que devia cair sobre a sua cabeça e sobre a minha cabeça. Este cálice era a convicção de que ele, sendo amado do Pai, seria rejeitado ou abandonado ou desamparado pelo Pai naquela cruz. Era a convicção de que ele, sendo santo, 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 seria feito pecado por nós. A convicção de que ele, sendo bendito eternamente, seria feito maldição por nós. A convicção de que o Pai lançaria sobre ele a iniquidade de todos nós e agradaria ao Pai moê-lo naquela cruz. Depois que ele termina esse primeiro período de oração, ele se volta para Pedro, Tiago e João. Eles estão dormindo. Aí Jesus não acorda os três, não, só acorda o Pedro. Dá uma balançada neles: Pedro, não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E voltou para o segundo período e orou e chorou e chorou e orou, orou e chorou e chorou e orou. E ele repetiu as mesmas palavras e disse a Bíblia que veio um anjo do céu para consolá-lo. Voltou para os discípulos, estavam dormindo de novo. Ele volta para o terceiro período. O terceiro período é mais agônico. Agora ele não molha o chão só com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue. Repetindo as mesmas palavras. Agora preste atenção. Quando ele se levanta, não tem mais angústia. A angústia de Jesus não foi no Calvário, a angústia de Jesus foi no Getsemane. Foi lá que ele travou a mais titânica batalha. Para salvar você e a mim. Quando ele se levanta do terceiro período, está forte como uma rocha. Ele vai lá e desperta Pedro, Tiago e João, diz: ainda dormis e repousais? Acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. Aí Pedro atabalhoadamente olhou a turma chegando, pegou a espada, sacou a espada, cortou ele do malco. Jesus, guarda essa espada, Pedro. Se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. Aí a turma chegando, diz João, que foi Jesus quem chegou para a multidão que veio prendê-lo. Tinha mais de 600 pessoas nessa turba que chegou para prendê-lo. E foi Jesus quem perguntou assim: a quem buscais? A Jesus, o Nazareno. Pois sou eu. Caíram por terra. A partir de agora não tem angústia mais. Ele vai preso e é levado ao sinédrio, está firme como a rocha.
A partir daqui ele vai ser levado para o pretório romano, e ele é espancado, e ele é zombado, e ele é escarnecido, e ele está inabalável. A partir daqui ele caminha pelas ruas de Jerusalém, as mulheres choram, e ele pergunta: mas o que vocês estão chorando por mim? Chorem por vocês mesmos, chorem pelos filhos de vocês. A partir daqui ele é pregado naquela cruz e transforma aquele patíbulo de horror num instrumento para a glória de Deus e para a nossa salvação. Diz a Bíblia que os discípulos se dispersaram mesmo. Pedro, covardemente, vai seguir Jesus de longe, ressabiado, cheio de medo, covardemente não se apresentando. De repente, por amizade com João, que era parentado do sumo sacerdote, ele consegue entrar lá no pátio da casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo espancado e cuspido. Tinha uma fogueira no pátio. A noite estava fria. Se encosta bem próximo da fogueira para se aquecer. Daqui a pouco passa uma criada, olha bem para ele, disse: você é um dos dele. Pedro negou diante de todos: eu não sei o que dizes. O ambiente não estava bom, ele sai aqui do pátio, vai lá para o alpendre. Daqui a pouco passa uma criada, comenta com as pessoas assim: aquele lá é discípulo dele. Pedro escutou a conversa e negou com juramento: eu juro que eu não conheço esse homem. Daqui a pouquinho chegam alguns homens, talvez daqueles que prenderam Jesus lá no Getsemane, encostam bem em Pedro e dizem: verdadeiramente tu és seguidor dele, este modo galileu de falar, esse sotaque nortista teu é indisfarçável. E diz agora a Bíblia que ele não só nega, ele não só jura, ele agora pragueja, ele agora blasfema, agora ele fala impropérios, ele fala palavrão. Eu não sei o que diz, eu não conheço esse homem. Nesse momento o galo cantou. Jesus cravou nele o seu olhar, e Pedro desatou a chorar, e saiu dele chorando amargamente, alagando o seu leito com as suas lágrimas, talvez chutando naquela noite as pedras no meio daqueles olivais. Naquela quinta-feira à noite, Jesus foi cuspido e esbordoado, e Pedro não estava lá. Na sexta de manhã, Jesus é levado ao governador Pilatos, acusado. Pedro não estava lá. Jesus é sentenciado à morte, e foi preciso que outro Simão ajudasse Jesus a carregar a cruz, porque Pedro não estava lá. Sexta-feira, 9 horas da manhã, Jesus é pregado na cruz, e Pedro não estava lá. Sexta-feira, 3 horas da tarde, Jesus rende o seu espírito ao Pai, e Pedro não estava lá, sequer para lhe oferecer um sepultamento digno. Jesus foi sepultado, e Pedro não estava lá. Passou o sábado, o silêncio da morte, e Pedro está trancado com medo dos judeus. Domingo de manhã, não é Pedro, são as mulheres que vão ao sepulcro. Quando chegam, uma surpresa, a pedra foi rolada, o túmulo está aberto, entram no túmulo, ele está vazio, saem do túmulo, um anjo assentado em cima da pedra, perguntando assim: o que vocês vieram fazer aqui, procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E o anjo disse: eu tenho um recado aqui. Ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá diante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Por que o nome de Pedro, se ele já era discípulo? Por que a distinção do nome dele? Por uma única razão. Jesus sabia que Pedro não se considerava mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu discipulado, negou o seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você nesta noite, que apesar dos nossos fracassos, dos nossos deslizes, da nossa covardia, das nossas quedas, Jesus não desiste de nós. Agora pense comigo como é que foi essa caminhada de Jerusalém
a Galileia. São mais de 100 quilômetros, a pé. Eu fico imaginando que cada passada que Pedro dava era uma agulhada na alma, era uma martelada na consciência. Eu acho que ele deve ter feito essa caminhada pensando assim: quando Jesus encontrasse comigo, ele vai me quebrar todinho, vai me arrebentar pelo meio, vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde, que eu sou um medroso, que eu sou um fujão. E eu sou mesmo. Quando ele chega na Galileia, Jesus não está lá. Jesus não está lá. Nota de rodapé agora, nota de rodapé. Nós devíamos orar mais pelos líderes. Sabem por quê, irmãos? Não tem líder neutro. Um líder é uma bênção ou é uma maldição? Porque liderança é influência. Porque Pedro era um líder, ele disse assim para os seus colegas: eu vou pescar. Os outros disseram: pois nós vamos contigo. Mas o que significa eu vou pescar? Estou cansado? Estou estressado? Se ganhar um troco? Não. Quando Pedro disse eu vou pescar, está dizendo o seguinte: acabou para mim. Fim de linha para mim. Meu sonho acabou aqui. Não dá mais. Vou voltar para as redes. Vou voltar para o passado. Vou interromper o meu projeto de vida de ser um discípulo, de ser um apóstolo. Acabou. Agora eu vou voltar para as redes. Sabe o que aconteceu? Naquela noite eles não pegaram nenhum lambari. Nenhum lambari. Quando a pessoa se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. O dia já está quase amanhecendo e eles estão voltando de redes vazias e com a alma empapuçada de dor. Estão a 100 metros da praia. De repente eles olham de lá, tem alguém caminhando aqui na praia, eles não sabem quem é, está escuro ainda. E esse que está caminhando aqui se dirige lá no barco a 100 metros. Covardes! Foi assim? Não, não foi. Filhos! Filhos! Para um bando de covardes. Para um bando de desertores. Filhos! Tem nessa única palavra mais de uma tonelada de graça. Filhos! Apesar das suas quedas, apesar dos seus fracassos, Ele ainda chama você de filho. Tendes aí alguma coisa de comer? Resposta: não! Por que ele fez a pergunta? Será que ele precisava de uma informação? Ele fez essa pergunta para acordar a consciência deles. Aí ele disse assim: lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele a quem servimos conhece as profundezas do mar e tem domínio sobre os peixes do mar. E quando eles lançaram a rede à direita do barco, diz a Bíblia que 153 grandes peixes começam a pular nas redes e as redes não se romperam. Eu acho que era emprestado, Jesus não queria que eles tivessem prejuízo. Aí João encosta bem em Pedro, que tinha uma noção espiritual mais aguçada, e diz: Pedro, é Jesus, Pedro, é o Senhor, Pedro, Ele está aqui, Pedro, Ele chegou, Pedro. E nesse momento Pedro larga para lá de novo o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nada, 100 metros, coração acelerado, é agora, Ele vai me quebrar, Ele vai me humilhar, é agora, eu vou ter que enfrentar essa hora. Quando ele chega, um susto. Sabe o que ele encontra na praia? Um braseiro. Um braseiro. Mas por que um braseiro? Só tem 2 vezes a palavra braseiro no Novo Testamento. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus plantou aquele braseiro ali para dizer uma coisa para Pedro. Pedro, sabe por que eu trouxe os braseiros para cá? Para ensinar uma coisa para você, meu filho. Na mesma geografia que você me negou, eu vou lhe dar a chance para me confessar. No mesmo lugar onde você caiu, eu vou te levantar. Na mesma geografia em que você foi um fracasso, eu vou restaurar a sua vida, Pedro. Sabe por quê, Pedro? Porque a minha graça é maior do que o seu pecado, Pedro. Diz a Bíblia que depois que Jesus os alimenta e os aquece, agora Jesus chega para Pedro e faz a seguinte pergunta: Simão, filho de João,
tu me amas mais do que esses outros? Uai, Jesus, eu não estou te entendendo. Não basta amar igual aos outros, tem que amar mais do que os outros? Mas por que Jesus fez essa pergunta para Pedro? Porque lá atrás o Pedro havia dito assim: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que Pedro havia dito para Jesus? Jesus, eu sou mais crente, eu sou mais fiel, eu sou mais consagrado, eu sou mais amoroso do que os outros. Jesus está perguntando para Pedro é o seguinte: ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda tem o mesmo conceito a seu respeito? Você ainda acha mesmo que você é melhor que os outros? Você ainda acha mesmo que você é mais espiritual do que os outros? Você ainda acha mesmo que você é mais fiel do que os outros? Você ainda se coloca como o primeiro da turma? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta de novo, segunda vez: Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais não, só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, pastorei as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Estou triste. Terceira vez: ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque 3 vezes Pedro negou. Mas o que significa isso? Significa o seguinte: o Pedro, sabe por que eu estou perguntando para você 3 vezes, meu filho? Porque você me negou a primeira vez, você caiu a primeira vez, Pedro? Pois a minha graça é suficiente para levantar você, Pedro. Você me negou a segunda vez, Pedro? Você caiu a segunda vez, Pedro? Pois a minha graça é suficiente para botar você de pé de novo, Pedro. Você caiu a terceira vez, Pedro? Pois a minha graça é suficiente para botar você de pé outra vez, Pedro. Sabe por quê, Pedro? A minha graça é maior que o seu pecado, Pedro. Agora preste atenção. Na língua grega que foi escrito esse texto, tem uma riqueza que não consegue ser vertida claramente para a nossa língua portuguesa. Vocês sabem que no texto aí tem 2 verbos distintos sendo usados. Porque no grego tem pelo menos 4 verbos diferentes para a palavra amor, para amar. Aqui 2 palavras são usadas: o verbo agapau e o verbo filéu. O amor ágape é aquele amor sacrificial que dá a vida pelo outro, que se dispõe a morrer pelo outro. Já a palavra filéu, do verbo filéu, de filia, de onde vem filosofia, amor à sabedoria, é amor de amizade. Eu gosto de você. Então, quando Jesus perguntou a primeira vez, Jesus perguntou usando o verbo agapau. Jesus perguntou assim: Petros, agapas-me. Em outras palavras, tu me amas com amor ágape, tu me amas a ponto de morreres por mim, tu me amas a ponto de dares a tua vida por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. O que Pedro respondeu foi mais ou menos o seguinte: ah, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem da minha vida por ti, eu não estou pronto a morrer por ti. Na verdade, eu só gosto do Senhor. E respondeu assim: Filose, eu só gosto do Senhor. É só isso. Aí Jesus perguntou a segunda vez, do mesmo jeito: Petros, agapas-me. Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de morreres por mim, de dares tua vida por mim? Pedro não respondeu essa pergunta de novo. Ele respondeu do mesmo jeito: não, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem da minha vida por ti. Eu não estou pronto a morrer por ti. Eu só gosto do Senhor. Filose. Por que ficou triste a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus passou a usar, na terceira pergunta, o mesmo verbo que Pedro estava usando nas 2 respostas anteriores. Aí Jesus perguntou para ele assim: Petros, fileis-me. Pelo menos tu gostas de mim? Pelo menos tu tens amor filéu por mim? Pedro respondeu do mesmo jeito que tinha respondido as 2 vezes anteriores: Filose, eu só gosto do Senhor.
que nós aprendemos aqui? Quando Pedro, confiando em si mesmo, disse para Jesus, por ti darei minha vida, ele negou Jesus. Mas quando ele humildemente reconheceu que não tinha força nele mesmo para dar sua vida por Jesus, aí Jesus o capacitou a morrer por ele. Nós não vivemos a nossa vida, irmãos, fiados na nossa própria força. Quando você coloca o eu na frente, eu faço, eu sou bom, eu sou crente, eu sou fiel, eu realizo, eu. Cuidado, cuidado, cuidado. Você e eu somos frágeis. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Você só é e você só faz se você estiver na plena dependência da graça de Deus. Quem capacita você é Deus, quem faz é Deus. Então o Senhor Jesus restaura Pedro. Mas Jesus restaura também o ministério de Pedro. Então ele diz, apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero dizer para você que talvez esteja aqui nessa noite, já foi gente de frente, já foi gente de vanguarda, já foi gente de liderança, talvez hoje você esteja ferido, talvez você hoje tenha caído, talvez você hoje tenha desistido, talvez você tenha pensado em voltar para suas redes, talvez você pensou assim, acabou para mim o meu sonho de ser um líder, de ser um pastor, de ser um obreiro, de ser um missionário, de ser um homem de Deus. Eu quero dizer que Jesus está aqui hoje para restaurar a sua vida e restaurar o seu ministério, a devolver a você o cajado de pastor. A partir daqui, irmãos, Pedro é um outro homem. A partir daqui, Pedro é um homem de oração. A partir daqui, Pedro é um homem cheio do Espírito Santo. A partir daqui, Pedro prega e os corações se derretem. A partir daqui, Pedro ora pelos enfermos e são curados. A partir daqui, Pedro não tem medo mais da prisão nem da morte. Pedro é um gigante de Deus. E é nesse contexto que Jesus diz no verso 18 assim para Pedro. Preste atenção. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Porém, quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te pregará, te cingirá, te levará para onde não queres. O que Jesus quis dizer com isso? Ele explica no verso 19. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Ô Pedro, você se lembra? Você falou que ia morrer por mim, lembra? Sim, senhor. Pois é, você vai morrer mesmo. Mas não vai ser agora não. Quando você ficar velho. Sabe de uma coisa, Pedro? Você vai ser crucificado. Eles vão pregar você. Você vai estender as mãos e eles vão cingir você. Só uma coisa, Pedro. Você vai glorificar a Deus com esse gênero de morte. E depois que Jesus explicou para Pedro que ele morreria na velhice, crucificado, Jesus disse assim para ele: segue-me. Segue-me. Não é segue-me para o sucesso. Não é segue-me para a riqueza. Não é segue-me para os aplausos do mundo. Não é segue-me para as glórias humanas. É segue-me para a cruz, para o martírio, para a autorrenúncia, para a entrega completa. Eu quero terminar fazendo uma pergunta. O que Pedro sentiu a partir dali? Pedro foi usado por Deus. Mas acontece um fato, todos vocês sabem. No dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma é incendiada. E o incêndio de Roma cai na conta dos crentes. Os crentes foram crucificados. Os crentes foram queimados vivos. Paulo está preso.
sentenciado à morte. Pedro foi preso e também sentenciado à morte. Paulo era cidadão romano, por isso teve uma morte mais rápida, foi degolado. Mas Pedro era um cidadão comum. E a pena de morte no Império Romano para cidadão comum era crucificação. Diz os historiadores que quando Pedro foi levado para a execução, para ser crucificado, ele disse para os seus executores, os seus algozes assim: crucifiquem-me, crucifiquem-me. Mas eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus. A grande pergunta é o que esse homem sentiu no corredor da morte? Pois a Bíblia tem essa resposta. E eu termino aqui, abra sua Bíblia aí em 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 15. Notem comigo. 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Ele escreve: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Ele não tem dúvidas. Assim como Paulo disse, já estou sendo oferecido por libação. Pedro diz, certo de que já estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Ou seja, estou prestes a morrer. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. João 21, 19. Jesus revelou para ele que ele ia morrer. 18 e 19. E morrer crucificado. Verso 15. Mas de minha parte, estou pensando em fazer uma campanha dizendo que eu sou inocente. É isso que está escrito? Mas de minha parte, estou pensando em fazer um grande movimento mostrando que foi Nero o incendiário de Roma. É isso que está escrito aqui? Também não. Mas de minha parte, estou pensando em fazer um grande momento de oração para a pena de morte ser tirada de cena e eu ficar livre. É isso que está escrito aqui? Não. Mas de minha parte, esforçar-me-ei, de que maneira? Diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ou seja, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Roma vai me matar. Mas Roma não vai botar um ponto final no meu ministério. Roma vai me matar. Mas a obra de Deus vai continuar. Roma vai silenciar minha voz. Mas a pregação do evangelho que eu preguei ainda vai reverberar nos corações. Sabem por quê? Porque o mais importante não é o obreiro. O mais importante é a obra. O mais importante não é o evangelista, o mais importante é o evangelho. O mais importante não é o pregador, o mais importante é a pregação. Deus sepulta os seus obreiros, mas a obra de Deus continua. Os obreiros de Deus podem ser presos, os obreiros de Deus podem ser algemados, mas a palavra de Deus não está algemada. Os homens podem matar os obreiros de Deus, mas os homens não podem silenciar a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é atual, a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é vencedora, e a obra de Deus vai continuar. Em tempos, irmãos, onde o evangelho está sendo tão diluído, distorcido, comercializado, banalizado, onde tantos pregadores aspiram para si glórias humanas e holofotes, e buscam para si nomes e riquezas, nós precisamos voltar ao antigo evangelho, ao verdadeiro evangelho, onde a disposição nossa deva ser morrer por Jesus, para que a glória seja dele. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor agora
e eternamente. Amém.